Você já sentiu que a vida é só pagar contas, resolver problemas e correr atrás do relógio? Como se existisse algo maior, mas você não consegue acessar. A verdade é que existe a quinta dimensão e você pode chegar lá. A pergunta inevitável: será que você já está na quinta dimensão? Ou será se a quinta dimensão já está em você? Como reconhecer os sinais dessa conexão vibratória? Eu sou o Dr. Jorge, psicólogo, terapeuta integrativo e educador bioenergético. Há mais de 20 anos estudo a bioenergética Yin Yang, espiritualidade e física quântica, aplicadas ao modelo transdisciplinar. E hoje eu vou te mostrar 5 passos claros que te ajudam a alcançar a quinta dimensão, ou perceber a quinta dimensão dentro de você. Mas fica comigo até o final, porque o último passo é justamente o que a maioria ignora e é o que mantém tantas pessoas presas na terceira dimensão, ou a falta desse quinto passo. Pensa numa lagarta. Para ela, o mundo se resume a rastejar pelo chão, sempre limitado. Mas quando chega o momento da transformação, ela cria asas e passa a enxergar uma realidade que antes nem imaginava. Dá um salto, dá um voo. A comunicação entre dimensões é isso. Um salto de consciência é quando você deixa de viver apenas no material e começa a sentir a sua energia em outros níveis existenciais. Muitas vezes é precedido por um ato de coragem, mudança de posicionamento ou uma transformação profunda que você passa. Uma história pessoal sobre esse tipo de comunicação. Às vezes, nós não precisamos buscar, nós precisamos simplesmente criar um momento vibratório, estar vibratoriamente conectados com uma relação de consciência multidimensional. O que é isso? Será que a gente não precisa fazer nada? Será que a gente não precisa se movimentar, estudar, praticar? Sim, é necessário. Ter consciência que existem dimensões, níveis de realidade com vibrações próprias e na possibilidade de nós nos comunicarmos de forma intuitiva, não local, isso é fantástico. Precisamos sim aprender e desenvolver as competências necessárias para desenvolver esse tipo de comunicação e ter uma atitude mais adequada a esse processo de encontro, esse processo de transformação. Vou citar algumas, por exemplo, a leitura de boas referências bibliográficas que falam sobre o assunto. Práticas como as que estamos desenvolvendo nesse canal. Todas as práticas aqui desenvolvidas são voltadas para uma comunicação consigo mesmo e uma comunicação extrasensorial multidimensional, que possa fazer uma grande diferença na sua vida. Rigor, disciplina, a repetição e a manutenção de uma quantidade e qualidade de informação sobre esse assunto. Observação, observe mais o que está à sua volta. Intuição, respeite mais a sua intuição que te dá uma orientação que parece ser às vezes subjetiva, que parece ser às vezes meio maluca. Acredite, pode ser que tenha uma boa narrativa por trás de uma narrativa esquisita. E muito mais, a sua intenção. Tenha a intenção clara e objetiva daquilo que você quer fazer. Nos passos, muitas dessas competências estão lá. Vamos dar sequência à nossa abordagem. Assunto de quinta, sexta, sétima dimensão sempre esteve presente em minha vida. Essa relação extrasensorial e multidimensional. Sempre gostei de estudar e praticar isso. Acabei me tornando terapeuta integrativo, um terapeuta vibracional. Enfim, coloco em prática hoje o que eu aprendi lá desde os primórdios do início desse conhecimento.
Comecei a ser acordado às 3 horas da manhã. Todo dia, 3 horas da manhã, eu era simplesmente acordado. No primeiro momento, eu imaginava assim: caramba, pode ser um tipo de insônia. Mas eu comecei a observar a característica desse acordar, é que eu ficava simplesmente sem sono. Eu acordava, parecia que tinha um farol na minha cabeça. Me apropriei desse movimento, usei a minha intuição e cheguei às minhas conclusões. Bom, isso é uma comunicação. O que estão querendo me comunicar? Então, primeiro a gente tem uma ideia do processo. A gente cria uma hipótese. Tem pessoas que diretamente já sabem, já sai psicografando, já sai passando mensagens. Então, cada um com a sua mediunidade vai ter uma maneira de responder a esse acesso. Como eu sou bastante lógico, mas também bastante intuitivo, eu tenho que ter um tempo para organizar as ideias. Então, me prontifiquei a sentar, a botar as minhas folhas de papéis numa mesa preparada para todo dia que eu acordasse, eu sentasse e registrasse o que estavam querendo me passar. E eu percebi que esse processo comigo não seria simplesmente passar uma informação. Eu tive que desenvolver algo novo. Eu me perguntava, cara, que novo é esse que eu tenho que desenvolver? Foi quando eu lembrei de um estudo que eu estava fazendo sobre chakras, em relação ao nosso sistema nervoso, a relação do sistema de chakras, em relação ao sistema nervoso autônomo, como é que ele reagia, como é que eu poderia melhorar isso. E me falaram o seguinte: vamos passar para você a geometrização desse sistema que você está estudando. Eu falei, caramba. Aí eu comecei a estudar, comecei a geometrizar isso. Criei uma geometria específica, né, para lidar com a lei do 7. Mas no primeiro momento eu não tinha a mínima ideia de como eu ia utilizar isso. Logo, confiei no processo, desenvolvi e guardei. Só depois de muito tempo, depois de 7 anos, que eu descobri, a partir de um estudo que eu estava fazendo, que era radiestesia, todas as ferramentas estavam prontas para lidar de forma radiônica com a fisiologia energética da medicina chinesa. Essa história eu conto para vocês em outro vídeo. Vamos ao passo 1, respiração consciente. O primeiro passo parece simples, mas é fundamental. O início da transformação está no seu próprio corpo. A respiração diafragmática é fundamental nesse sentido, pois promove um aporte maior de oxigênio para os pulmões, libera uma quantidade maior de CO2, massageia as vísceras, dissolve as gorduras locais do abdômen, facilita a excreção dos resíduos físicos e energéticos. Vamos comigo, faz isso 7 vezes. Inspira, distende a barriga. Expira, contrai. Inspira, em 2. Contrai suavemente. Inspira em 3. Contrai suavemente. Inspira em 4. Contrai suavemente. Inspira em 5. Contrai suavemente. Inspira em 6. Contrai suavemente. Inspira em 7. Contrai suavemente. Por quê? Sem ar não existe Ti, que é a energia. Não existe energia vital. O ar que respiramos interage com a essência dos alimentos e forma as substâncias energéticas. Dentre elas, o Ti. A respiração é o canal que abre a porta para o despertar da bioenergia interior. Vou passar para você uma indicação teórica e prática, que é a leitura de um livro chamado Autoperfeição com Hatha Yoga, do professor Hermógenes. É o meu livro de cabeceira que eu tenho desde adolescente, em que você, por você mesmo, vai aprender a fazer a respiração abdominal, sucção abdominal e ainda a respiração completa. São os pranayamas da yoga. Uma ótima referência do professor Hermógenes. O segundo passo é abrir a energia do coração. O segundo passo é abrir essa energia tão plena que nós temos. Coloque a mão no peito, no ponto VC17, sobre o externo, na linha dos mamilos, cruzando a linha média.
área conhecida como Mar de Yin. Esse é o ponto onde se encontram todos os canais de energia Yin do corpo da bioenergética. Feche os olhos, respira suavemente, ouça a batida do seu coração. Imagina uma luz verde se expandindo através dele e como tambores, como sístole e diástole, vai preenchendo toda essa região com essa energia saudável. Aí estão todos os sentimentos que podem ser transformados e ressignificados por essa batida e por essa cor. Temos vários vídeos no canal mostrando como desenvolver essa região tão importante, que é o Mar do Yin, que é um mar de energia, onde chegam rios e saem rios de energia. No terceiro passo, a gente vai associar duas condições para essa clareza na intenção, que é uma clareza emocional e uma clareza lógica também, uma clareza intelectual. Por quê? Se você aprender a lidar com a sua intuição de forma emocional e de forma lógica, caramba, ela vai vir ancorada numa boa energia. Assim você vai se concentrar no ponto em Tang, na porção média do encontro das sobrancelhas. Você vai olhar para esse ponto, como se estivesse olhando para si mesmo. Vamos usar uma técnica agora do Mantak-Chia, né? Que é o sorriso interior. Sorria para si mesmo, como se você estivesse sorrindo para esse ponto. Amplie esse sorriso para o cérebro direito, cérebro esquerdo, para a parte posterior da cabeça. Toma todo o seu crânio com esse sorriso. Transborda todas as seções do seu cérebro, todas as glândulas, todas as veias, todos os nervos, todas as estruturas. Banhe com esse sorriso, com essa onda luminosa. Agora transfere esse sorriso para o seu abdômen. Sorria para o seu umbigo 2 centímetros para dentro, lá dentro. Essa área é uma área de transformação. Sorria. Agora, transfere essa capacidade de transformar através do sorriso para o seu peito, ponto VC17, no ponto médio, mantendo a respiração abdominal. Agora, transfere esse sorriso, mais uma vez, para o seu campo de visão. Seu campo de visão interior. Assim você vê com clareza, assim você sente com clareza e assim você transforma com clareza. Porque antes da clareza, muitas vezes você tem que transformar os resíduos acumulados na sua memória, na sua emoção e na sua parte instintiva também, na sua parte visceral. É transformador esse processo. Tudo acontece simultaneamente. Acontece dentro de você, acontece na direção daquilo que você busca, na quinta dimensão ou em qualquer outra dimensão. E quando você encontra essa dimensão, passa a fazer parte do seu campo interno de percepção, de energia e transformação. Tudo funde-se numa coisa só. A gente separa no início como auxílio e instrução, mas depois que se fundem, né, se fundem as ideias, se fundem os conceitos, se fundem as ações, como um movimento. Agora que você se apropriou desse processo, agora que você clareou a sua mente, deu liberdade à sua consciência, você pode simplesmente relaxar e usufruir e deixar fluir. Imagina que como você precisa de uma linguagem para lidar com outras línguas, né? O treinamento Yin Yang é uma abordagem que ajuda a você lidar com esses processos de comunicação multidimensional, porque você trabalha o seu corpo energético. O corpo energético e a mente energética ajuda a nossa mente consciente neurológica a se conectar, a se desenvolver e a ter mais clareza mental e clareza de sentimento. O link está aqui na descrição.
Corre lá. O quarto passo tem a ver com soltar o controle. No quarto passo, chegou a hora de você soltar o controle. Enquanto você tenta controlar tudo, você continua preso na terceira dimensão. Na quinta dimensão, você aprende a confiar no fluxo. Não significa ser passivo, mas permitir que o universo conduza junto com você. Parece fácil a gente falar de controle, parece fácil a gente falar assim, deixa de controlar. Eu posso passar para você um processo na terapia que acontece o seguinte: esse processo de deixar fluir, deixar que se manifeste a direção do que a gente tem que fazer, tem muito a ver com, na terapia, por exemplo, quando a gente repete a comunicação, repete a fala, repete o assunto, a gente tenta elaborar, devolver de uma forma diferente. E quando a pessoa menos percebe, ela começa a reagir positivo a esse processo. Como? Tomar decisões, tomar atitudes mais favoráveis, e se ela perceber, ela já saiu do processo, não sabe como. Então existe sim uma maneira de você começar a se transformar só pelo contato, só pela audição, só pela participação dentro desse processo. Aí o próximo passo é a parte educativa. Por isso que eu trago esse treinamento em Yang como uma forma de educar a nossa maneira ainda inconsciente de aprender. Vamos ao quinto passo. O quinto passo é a regularidade das ações voltadas para a comunicação multidimensional. Que nome bonito. Não adianta fazer uma vez e esquecer. É como escovar os dentes. Todo dia você limpa o corpo físico, mas o corpo energético. Como é que você faz? Ele também precisa ser cuidado todos os dias. Essa constância é o que abre as portas da comunicação. As portas da comunicação para a quinta dimensão. Já dizia um amigo meu, a constância da sensação altera o sentido da consciência. De quanto mais você faz uma coisa com regularidade, com disciplina, sua consciência entende que aquilo é importante, é eficaz e deve ser repetida. É por isso que funciona a física quântica através de autores como Amit Goswami, já mostrou que a consciência molda a realidade. Barbara Ehn comprovou em estudos que o nosso campo de energia responde ao amor, expandindo sua frequência. Na bioenergética Yin Yang, entendemos que cada bloqueio, cada emoção reprimida, mantém você limitado em dimensões muito baixas. Quando você respira, abre o coração, coloca a intenção e pratica todos os dias, você muda a sua vibração. E mudar a sua vibração é mudar a vida e abrir a possibilidade para uma comunicação multidimensional. Portanto, teoria e prática são muito eficazes nesse processo de comunicação e transformação vibratória. Agora eu quero saber desses 5 passos, qual você já pratica no seu dia a dia? Qual deles é mais desafiador? Qual deles você tem mais dificuldade? Escreve aqui nos comentários. Vou adorar ouvir sua experiência. Queria destacar para você a importância da disciplina. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho que ter vontade, aí eu tenho que saber, aí eu tenho que entender. Nem tudo a gente entende num primeiro momento. Às vezes a gente precisa associar uma experiência a uma prática, a uma teoria mínima, para através da experiência ser revelado a compreensão através do sentimento e através dessa clareza interna. E digo ainda, a nossa parte visceral, a nossa parte instintiva tem um fator preponderante na elaboração desse conhecimento, principalmente esse processo intuitivo mais rude, né? Mais grosseiro, que a mente tem uma dificuldade de acessar. Porque através dessa forma instintiva, eu digo instintiva, que na realidade é um processo intuitivo em que a gente, digo a você que a partir dessa condição instintiva, que a nossa mente consegue agir através do inconsciente, consegue aprender e consegue, através das nossas sensações e sentimentos, a produzir respostas antes da clareza mental, onde eu considero um primeiro nível de aprendizado, que é o
intuitivo, mais visceral, onde a gente responde saudavelmente, mas você tem que aprender a enxergar isso, tem que aprender não só a sentir, mas a perceber que existe um segundo passo, que é o passo consciente, é o passo de estudar, é o passo de aprofundar as teorias e práticas dentro desse processo e acelerar esse processo de transformação e de vivência. Se você quer aprofundar esse assunto, faz o treinamento Yin Yang. É uma abordagem teórica e prática que eu desenvolvi 12 passos, em que você, de uma forma simples e aprofundada, com fundamentos muito bem específicos, você vai aprender a cuidar da sua energia, a desenvolvê-lo e melhorar todas as transformações de comunicação multidimensional que você quer resolver. O treinamento Yin Yang é só o primeiro passo desse grande processo. Estamos evoluindo. Não perca mais tempo. A consultoria do Despertar Interno, também está no link da descrição, tem a ver com uma avaliação interna mais imediata, em que você talvez precise de uma intervenção na sua energia para você dar o primeiro passo. Assim, através de uma entrevista sem compromisso, eu faço uma avaliação gratuita do seu processo e promovo um trabalho de limpeza energética, de equilíbrio energético e uma consultoria de atualização da sua comunicação nessa direção. Normalmente a gente faz em 12 sessões, se for fazer a consultoria completa, mas se passar só pelo processo de limpeza energética, a gente faz em 4 sessões. Quem precisa de 4, quem precisa de 12 sessões? Tem que avaliar se você já tem recursos para você passar por uma limpeza energética e sustentar isso. Às vezes a pessoa precisa passar por um processo de avaliação energética e ter um contexto para sustentar esse movimento de transformação pessoal, ok? Se você gostou do vídeo, compartilhe com as pessoas que você considere que gostam desse processo, deixa o like, inscreva-se no canal, é muito importante. E comunique aqui, comunique como você está reagindo, o que você está achando. Dê a sua contribuição para o crescimento desse canal. Até o próximo vídeo. Não esqueça, a sua energia transforma a sua realidade. Aprenda a cuidar dela. Até o próximo vídeo.